A todos, sou o Capra. Feliz? Aí tá a pedra. É grande ou é pequeno? Depende. Depende de como eu enxergo esse obstáculo, correto? Então, Fabiano, valeu. Esse é o assunto, o tema da palestra, né? Mas o capítulo, que nem falou a Elis, capítulo 6, ele trata do Consolador. O Espírita é considerado o Consolador que Cristo prometeu. Correto? Eu considero uma das coisas mais importantes que o Consolador da doutrina espírita nos diz, é fundamental. Ele diz assim: você nunca mais vai morrer. Não é verdade? A doutrina espírita nos mostra que nós nunca mais vamos morrer. Por que nunca mais? Porque nós fomos criados pela divindade e a partir dali nós estamos fazendo uma grande história. Construindo pontes, destruindo pontes, construindo castelos, destruindo sonhos desses castelos, e essa é a nossa jornada. Essa é a nossa caminhada, e ela não se resume, como a Elis falou, nesse momento, onde eu estou habitando, essa morada aqui. Não, ela é uma história longa, né, Elis? Mas eu vou tratar essas pedras por uma outra ótica. Eu quero tratar das pedras que o Papai do Céu coloca para nós, através de tudo o que está no nosso dia a dia e tudo que nos rodeia. Algumas pedras que são pessoas, situações da nossa vida. Imagina, quando eu digo pessoas, uma pessoa pode ser uma pedra na minha vida? Será que é possível? Pode. Porque a pedra é um obstáculo, como a Elis falou, como eu mostrei ali, é um obstáculo. Ele é grande ou é pequeno, vai depender de como eu enxergo e de o quanto eu estou disposto a entender para que aquela pedra está ali. Tá? Quando eu digo pode ser uma pessoa, eu perguntei para a Elis há pouco tempo, ali antes dela subir para iniciar a parte dela, eu perguntei: Elis, quando tu fez a escola do CL, teve aula, eu sou instrutor da escola, perguntei se ela teve aula comigo, ela disse que não. Quem já participou de alguma das aulas que eu dou, eu vou usar uma forma que eu uso para explicar algumas coisas que eu uso na escola. E eu vou usar aqui hoje. E usei isso esses dias num trabalho de treinamento, de uma palestra para fazer um up nas pessoas, né? Só que daí lá eu ensinei a coisa lá e foi bom, porque a gente precisa alegrar um pouco a coisa. Mas o que eu vou falar agora, e eu uso na escola, é um local, um país que não existe, mas ele chama-se a Caprolândia. Tá? Então eu uso a Caprolândia para fazer referências, né, às coisas. E aí eu quero usar a referência de uma pessoa lá da Caprolândia, não tem nada a ver com a realidade, é uma criação que eu tenho, e aí eu fiz a encenação, né? Claro que aqui não preciso fazer, mas eu vou narrar como é que é a história lá da Caprolândia,
Tem uma prima minha lá da Caprolândia, que casada, com um filho, e ela, uma crise, uma coisa horrível do relacionamento, uma coisa difícil, e briga, enfim, e o parceiro resolve sair. Tentou inúmeras vezes, não deu, saiu do relacionamento. Certo? Aí entra em desespero, toda aquela crise, aquela situação, e aí chega a amiga lá e pergunta, e aí a parte que eu ensinei toda, né, foi bem legal. Ela chega e diz assim, não, e a amiga abraça a amiga, ai amiga, não te assusta, não sei o que, isso aí assim, pensa bem. Vocês já estavam numa crise grande, estavam sempre brigando, sempre discutindo, vocês já tinham separado uma vez, aí tentaram voltar, não sei o quê, e aí vem toda aquela tentativa, né, de consolar, vamos usar a palavra consolar, né? E aí a minha prima lá, em desespero, tudo que a amiga tenta consolar, ela diz assim, pois é, mas agora ele foi embora e levou o Joãozinho, que é o filho. Tá, mas isso aí acerta depois, ela tenta consolar, e aí a minha prima diz assim, amiga, tu não está entendendo. Com quem que eu vou brigar agora? E ele foi embora e levou meu filho. Hã? Olha só, quem é a pedra nessa situação? É ela. Eu tenho uns primos que são assim também, não pensa que nós estamos fora dessa, não. Eu tenho uns primos meus que também são assim. Mas olha só, quem é a pedra nessa situação? Ela? Será? Olha só, a considerar num relacionamento com um filho, são 3 pedras. Qual a diferença dessa situação que eu estou relatando, que não tem a ver com a realidade, eu estou falando que são coisas lá da Caprolândia, qual a relação, qual a diferença? É que aquela pedra, ele começou a se trabalhar, começou a entender que o que a doutrina espírita como consoladora fala, e a Elis tocou bastante nisso, é a responsabilidade de cada um de nós sobre todas as coisas que acontecem na nossa vida. Todos os eventos têm a responsabilidade de quem? Minha. E então o marido da minha prima lá, o parceiro da minha prima, ele começou a se modificar e buscar a entender, tentar modificar, e ele foi se modificando, ele entendeu que eu não consigo modificar essa. Eu só vou conseguir uma modificação quando eu me transformar. E então, eram 3 pedras. A responsabilidade do parceiro da minha prima não era só em relação a ele. Ele tinha uma responsabilidade grande sobre o filho. Dá para entender? E então ele começou a trabalhar todas essas situações, e aí ele resolve romper um relacionamento que não tinha outra alternativa. Isso eram 3 pedras, desculpa. Eram 3 pedras. Aquela pedra, ela, minha prima, continuou o quê? Bruta. Certo? Bom, a gente precisa entender que a nossa vida, a Elis falou que nós estamos num planeta prova e expiação. Eu sou um pouco mais otimista, tá, Elis? Eu já digo que nós já estamos em regeneração. Nós estamos em regeneração. Porque hoje em dia,
maior parte é que existe uma escala dentro da doutrina espírita que diz que quando mais da metade dos habitantes dessa morada aqui, quando eu digo habitantes, nós temos que considerar não nós encarnados, todos os espíritos vinculados ao orbe do planeta, tá? Todos os espíritos vinculados ao planeta, mais da metade já pensa no bem. Essa é uma escala que Kardec tem no livro dos espíritos. Ele coloca ali uma escala e então ele fala que um mundo, quando começa a entrar em regeneração, mais da metade já está pensando em fazer o bem. E eu considero que a gente está num momento assim, né? Existem provas. Todas as pedras do nosso caminho eu considero hoje em dia provas. Qual a diferença de expiação? Qual a diferença de dor e sofrimento? Dor. A dor ela é igual. Tecnicamente ela é igual para todos. A dor que eu tenho na perna é basicamente igual à dor que qualquer um aqui tem na perna. Correto? O que é o sofrimento dessa dor? É aquela coisa que eu entro, reclamo, eu sou ríspido com as pessoas que eu estou sentindo dor. Toda aquela coisa, eu vou espantando as pessoas de perto de mim, vou gerando daquela dor, eu vou gerando um sofrimento. Então a dor ela é igual. Ah, mas a minha dor é maior. Estava ali a pedra. Eu perguntei. Ela é grande ou é pequena? A grande maioria aqui disse que depende. A dor, o sofrimento vai depender de o quanto eu estou capacitado e me esforçando para superar aquela dor, conviver com aquela dor ou tratar aquela dor, buscar o fundamento daquela dor. Porque é aquilo que eles falou. Ah, eu tenho dor. Já foi no médico? Não. Ah, Jesus vem. Não, Jesus não vem. Vem para mim. É aquilo que eles falou. Vem para mim. Papai do céu dá tudo que a gente precisa. Mas ele não dá pronto. Nós temos que virar concreto para fazer. Nós temos que virar um concretão para fazer as coisas na nossa vida. Temos. Ele dá tudo que a gente precisa. Tem para exemplificar essa coisa, tem uma historinha, palestrante gosta de história, né? O cara morava numa montanha, ele era lenhador. Ele era fiel a Deus. E aí numa tempestade um dia desbarranca uma parte da montanha e na frente da porta da casa dele para uma rocha. Aquela era pedra. Aquela era pedra. Tapou a porta, né? Dava só o espaço dele passar, ele, a família, coisa e tal. E ele foi lá no seu altar, onde ele fazia suas orações e disse: Deus, eu sou tão fiel, eu sou tão correto, faço tudo que eu aprendo, tudo que é pedido, eu faço. E essa pedra agora obstruindo a minha porta. Aí Deus diz para ele assim: empurra. Todos os dias ele saía e fazia força, tentava. Olha, tentou um sistema de alavanca, foi. Mas durante toda a vida, levou 50 anos, todos os dias ele fazia o esforço de tentar remover a pedra. Até que ele veio a desencarnar e chegou lá e foi conversar com o Papai do Céu. Oh Deus, eu fiz tudo que tu sempre pediu. Tu
pediu para que eu empurrasse a pedra, eu empurrei durante 50 anos. E eu nunca consegui mover 1 milímetro daquela pedra. Sabe o que Deus respondeu para ele? Eu nunca pedi para você mover a pedra. Eu pedi para você empurrar a pedra. Com aquele esforço diário, tu teve braços para ser o lenhador mais eficiente. Com o teu esforço, tu teve pernas para subir as árvores mais altas para fazer lenha. E com a tua dedicação, tu criou tudo o que existe de melhor agora, depois de deixar o corpo. Ele nunca pediu para que ele movesse a pedra, pediu para que ele empurrasse a pedra. Ali deu força, persistência, durante 50 anos o homem foi persistente um monte, né? Então ele cumpriu com o que Deus pediu para ele. E como que Deus pede para nós as coisas? Ele diz assim, tu faz isso, isso, isso. Não! Ele coloca a situação e eu preciso entender para que aquela pedra caiu na minha frente. Não é por quê. Por quê? Porque alguém jogou, porque, sei lá. Para que aquela pedra está no meu caminho? Para eu chutar e machucar o pé, que nem diz a Elis? Eu colocar na mochila para depois não conseguir mais caminhar de tanto peso que eu carrego na mochila? Não. Aquela pedra está ali para alguma razão e eu preciso ir entender. Deus não diz assim, essa pedra é para te carregar, para ficar com o braço forte. Não. Esse é que é o grande problema. E aí, as pessoas às vezes chegam aqui, começam a frequentar o centro espírita e querem que aconteça alguma coisa, como diz a Elis, um milagre. Existe milagre? Não? Eu vou fazer uma pergunta, claro, não precisa levantar a mão, mas fiquem sabendo que a gente aqui na frente tem uma coisa fantástica. Eu faço a pergunta e eu sei a resposta de cada um. Né, Elis? Quem aqui já pensou, já pediu, já esperou, espera e tem esperança de passar por um milagre? Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Milagre existe. Só que ele não vem de Deus. Não. Pode que tenha alguém aqui nessa situação, o que é comum dentro do centro espírita aqui do Sério, que está passando por um tratamento árduo, doído, difícil, e anseia por um milagre. Eu não sou um consolador, mas eu vou usar a doutrina espírita consoladora para dizer: acalme teu coração, porque o milagre existe e ele depende de você. O milagre depende de você e de mais ninguém. Quando eu for uno com a divindade, tudo é possível. Por que a gente não consegue ser uno com a divindade, como o nosso mestre falou? Sabe por quê? Porque a gente acha que não merece. Agora todo mundo pensou positivo, pensou igual a mim. A gente acha que não merece, não é assim? Olha só. Quando eu vou fazer um pedido para Deus, quer ver como a gente acha que não merece?
Ai, papai do céu. Será? Será que dá pra... Não. A gente não pode chegar assim. Ele quer que a gente tenha determinação. Ele quer que a gente tenha objetivo. Ele quer que a gente tenha vontade. E a gente interpreta isso como fé, como crença, não importa. Mas ele quer isso. É a mesma coisa que ela chega lá na empresa dela, vai lá no patrão e diz assim: olha, patrão, eu acho que eu estou precisando de um aumento. Desculpa, acho que eu estou precisando de um aumento. Eu trabalho aqui há 15 anos, coisa e tal, enfim. Pois é. Tá, eu vou ver. Aí entra o amigo aqui. Ó, patrão, o negócio é o seguinte, não dá mais. Se não tiver um aumento, eu não sei o que eu vou fazer, não tá mais, estou precisando. Tem que sair um aumento, ou eu vou ter que dar um jeito de resolver de outra forma. Aí ele ganha o aumento e ela não ganha o aumento. O patrão ficou com medo dele? Não, o patrão pegou e disse assim: eu acho que eu precisava de um aumento. Bom, não precisa mais. Não é? Não precisa mais. Ele disse que precisa. Ela disse que acha que precisava. Não precisa mais. Então, resolvido. Nós precisamos prestar atenção que Deus é exatamente isso. Ele quer que a gente chegue lá com definição, com determinação. Ele quer que a gente chegue lá pronto para fazer o concreto que nós temos que fazer. Ele vai dar água, vai dar cimento, areia, brita. Depende de quem? De cada um de nós. E isso é o que a doutrina espírita nos ensina. Tudo é possível. Até um milagre. Quem gera o milagre? Senão não vai sair. Certo? Então assim, ó. Que horas eles chegam aqui? Que horas eles chegam aqui? Tá. Agora eu quero que o Fabiano coloque uma outra imagem. O que é isso aí? Aquela pedra bruta lapidada. Todos nós somos uma joia. Só precisamos lapidar. E é isso que Papai do Céu está fazendo com nós. Cada um de nós tem isso aqui no seu interior. Pronto! A gente só precisa descascar. Se eu gosto de uma laranja, hoje em dia até tem laranja descascada no supermercado. Eu acho um absurdo. Acho um absurdo uma coisa dessas. Não é um absurdo? Olha só. Por que eu digo que é um absurdo? Se eu pego uma laranja bruta, eu preciso usar uma faca e preciso ter cuidado em manusear aquilo ali, não é? É um exercício, é um treinamento. Não é um treinamento? Deixa a tua criança pegar uma laranja sozinha lá, com 3, 4 anos de idade, pegar uma faca e descascar. Não, calma. Vamos lá, vai ter que ir aprendendo. Então, quando eu digo que eu acho um absurdo uma laranja descascada pronta no supermercado já, é porque a gente parou de treinar. Olha só como a gente tem algumas dificuldades hoje em dia. Dores. A gente pode... Obrigado, Fabiano. A gente tem muitas dores, muitas coisas, por quê? Porque hoje em dia é assim, ó. Estou sentado aqui, a televisão está lá, eu estou aqui, a televisão está lá, eu quero mudar de canal, eu aperto o botão. Há uns anos atrás a gente tinha que levantar. Não era assim? As facilidades que a gente vai gerando hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado para substituir por alguma outra coisa que vai nos exercitar o corpo físico.
que nem o cidadão fez empurrando a pedra 50 anos. Então a gente tem que prestar atenção que toda a tecnologia que nos ajuda, ela pode ser muito prejudicial. A gente tem que entender que a vida hoje em dia ela é completamente diferente de 4 décadas atrás. Completamente diferente. As pedras de hoje em dia são completamente diferentes das pedras de 40 anos atrás. Certo? Então, assim, ó, tem uma coisa que eu vou ler aqui, ó, que está aqui nessa prece de São Francisco. Mestre, olha, lembram da pedra lapidada? Olha a nossa obrigação. Depois que ele estiver num determinado grau de lapidação, eu tenho que prestar atenção em muita coisa, porque eu posso estar lapidado, mas não ter brilho. Só um pouquinho, quero só ler aqui uma coisa. Aqui. Olha só. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Se eu já estou lapidado, se eu já estou brilhando, já estou, ficando lapidado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Aquela última parte eu até tiro fora, mas todas as outras, eu posso estar lapidado que nem aquela pedra ali, mas se eu não colocar isso para o todo, principalmente nos dias de hoje, eu não tenho brilho, só estou lapidado, mas não tenho brilho. Ok? Eu agradeço a paciência de todos vocês, muito agradecido. Espero que eu tenha conseguido auxiliar em alguma coisa para a melhoria e a lapidação de cada um de vocês. Não esqueçam, cada um aqui é a joia mais preciosa que Deus colocou no universo. Cada um. Porque Deus é único e todos nós somos exatamente o que é Deus. Não temos o poder de Deus, mas temos toda a luz e toda a energia vinda desse Deus. Gratidão a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado.